Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade, ao que a gente já estava estudando no segundo bimestre, que é o corpo humano, a fisiologia do corpo humano, os sistemas, certo? Então hoje a gente vai começar e terminar o sistema urinário, ok? Bom, para começar a gente fala primeiro, quais são os órgãos do sistema urinário. Tanto na mulher como no homem são os mesmos órgãos, mas com algumas diferenças morfológicas, a gente tem os rins, dois ureteres, a bexiga urinária única e a uretra, ok? Tanto masculina como feminina, certo? Sendo que os rins, eles ficam, deixa eu pôr aqui, na parte posterior, do nosso abdômen, ou seja, nas costas, certo? Abaixo da costela e mais posterior, ou seja, mais para trás, mais para as costas, certo? Os ureteres, ok? A bexiga urinária e a uretra, certo? Na mulher, a bexiga urinária, ela fica anterior ao útero. O que isso significa? Que ela fica na frente do útero, Beleza, vamos lá, então. Um de cada vez. Os rins, para que servem os rins, Acho que todo mundo sabe. Os rins servem para filtrar o nosso sangue, e produzir a urina, certo? Mas como que isso acontece? Bom, a gente tem aqui nessa primeira figura um rim cortado, E aí a gente tem nessa parte aqui mais externa do rim, a gente chama de córtex renal, certo? E a parte mais interna é a medula renal, beleza? No córtex renal, a gente tem regiões, estruturas chamadas de néfrons. E os néfrons que são responsáveis pela filtragem do sangue, ok? Além disso, como que é a anatomia renal, O rim, ele é encapsulado, Ele é envolto por uma cápsula fibrosa, tá? Super bonitinho o rim. E aí, os néfrons, eles ficam aqui, na cápsula renal, como eu disse para vocês. Só que eles desembocam, deixa eu achar aqui uma cor para poder colocar. Eles desembocam na medula renal, E desembocam aqui nas papilas renais e nos cálices renais, que são esses menores, certo? Cálices renais menores. Aqui, cálices renais menores. Para depois desembocarem no cálice renal maior, que é essa parte aqui, certo? Para depois vir aqui para a pelve renal, ok? E da pelve renal, a urina cai finalmente no ureter, beleza? Bom, então tá bom. Então, como que funciona a filtragem, do sangue, Como que funciona um néfron? O néfron, falei para vocês, eles ficam no córtex renal, Aqui a gente tem, deixa eu achar aqui uma cor diferente. A gente tem no nosso abdômen, a gente tem a artéria, a aorta, que ela se bifurca em duas e vai se bifurcando, em várias artérias, depois arteríolas, não é isso? Vocês lembram disso no sistema sanguíneo? Bom, chega nos rins as arteríolas, que são aqueles vasos sanguíneos, mais finos possíveis. Essas arteríolas, elas chegam nos rins, arteríola aferente, certo? Chegam nos rins e cada uma vai chegar em um néfron, Aqui a gente vê o glomérulo renal. O que é isso? Essa arteríola, ela se anovela, vai formando um novelo, que é encapsulado aqui, por uma cápsula chamada cápsula renal ou cápsula de
Bowman, tá? E a cápsula de Bowman mais esse novelinho, né, de arteríola, formam então o glomérulo renal. Beleza? E é no glomérulo renal que vai acontecer a primeira filtragem sanguínea. O que isso significa? O sangue que chega no glomérulo renal, ele chega numa certa pressão, né? E aí, eu vou colocar no próximo slide, eu vou mostrar melhor o que acontece em cada etapa. Aqui nesse slide é mais para mostrar para vocês a morfologia de um néfron, tá? Depois do glomérulo renal, né, que é essa arteríola enovelada mais a cápsula de Bowman, o sangue passa pelo tubo contorcido proximal, que é essa parte aqui. Túbulo contorcido proximal, essa parte aqui, certo? Depois, o que a gente chama de filtrado glomerular, né, vai para a alça néfrica, que é essa parte aqui, que ela não é mais contorcida, né? Ela é mais retinha, a alça néfrica, antigamente chamada de alça de Henle, tá? Depois dessa alça de Henle, esse filtrado glomerular chega no túbulo ou tubo, né? Depende, contorcido distal, né, que é um tubo também contorcido, só que em vez de ser proximal, ou seja, em vez de ser perto do glomérulo, ele é distante, ele é distal, certo? Depois do túbulo contorcido distal, a gente tem o ducto coletor, que aí já é formada a urina, tá? Aqui, e aí a urina passa para o ducto coletor para depois chegar nos cálices renais menores, cálices renais maiores e na pelve renal, certo? Então, como é que acontece? Vamos lá aqui, finalmente, o que acontece? Ó, o sangue chega através, né, por meio da arteríola aferente ao glomérulo renal, beleza? O sangue chegou aqui. Por causa da pressão sanguínea, esse sangue que chega, né, pela arteríola aferente, ele extravasa muito, na verdade, do seu líquido, né? E muitas substâncias passam para o túbulo contorcido proximal. Quais são essas substâncias? Além de água, né? Além de água, a gente tem sais minerais, a gente tem proteínas que ficam no sangue, né? A gente tem outras moléculas orgânicas, certo? A gente tem glicose, né? Também, beleza? Então, forma-se um filtrado glomerular. Aqui, alguns livros, né, falam que o nosso organismo chega a produzir até 180 litros de filtrado glomerular por dia, mas no final disso, um organismo adulto chega a produzir apenas, né, 1,5 litro de urina por dia desse filtrado glomerular. Por quê? Porque esse filtrado glomerular, primeiro, ele vai ser reabsorvido, né? Vai ser reabsorvido dele para o organismo as substâncias que são boas para o organismo, né? A gente não elimina as substâncias ruins. A gente não deveria, né? Eliminar as substâncias ruins, né? Então, aqui o sangue chegou no glomérulo renal, né? Beleza? Foi então extravasado esse filtrado glomerular, que tem água, né? Tem substâncias orgânicas e tem sais minerais, ok? Tem proteínas, né? Tem carboidratos, tem sais minerais, ácido úrico, ureia, amônia, né? Essas coisas. E aí, no túbulo contorcido proximal, que é a parte proximal, né? Próxima do glomérulo, ocorre a reabsorção das substâncias úteis do organismo. Então, reabsorção das substâncias úteis. Quais são essas substâncias úteis que são reabsorvidas para a gente não perder na urina, né? Glicose, aminoácidos, vitaminas e alguns sais minerais, certo?
Então, por exemplo, daqui a gente já sabe que se você fizer um exame de urina, não deve ter na sua urina glicose, por exemplo, e nem proteínas, né? Se tiver, é porque tem alguma coisa acontecendo no organismo. Ou aumento dessas substâncias no sangue, por exemplo, alguém que tem diabetes, por exemplo, aumenta a glicose no sangue e aí já que é tanta glicose, nem toda glicose é reabsorvida, né, no túbulo contorcido proximal, e aí a pessoa elimina o excesso de glicose no sangue, certo? Então é indício de que algo está errado, né, algo não está certo no organismo, beleza? Então tá, no túbulo contorcido proximal ocorre a reabsorção das substâncias úteis. Aí depois esse filtrado glomerular cai na alça néfrica ou alça de Henle, né? Como eu falei para vocês. O que acontece nessa alça de Henle? Ocorre a reabsorção de água, não é toda a água que a gente elimina, né? Como eu falei para vocês, um adulto ele gera mais ou menos 1,5 litros de urina por dia, né? E o filtrado glomerular é 180 litros. Então, assim, muita água é reabsorvida na alça de Henle e no ducto coletor também ocorre a reabsorção de água, certo? Depois, esse filtrado vai para o túbulo contorcido distal. O que acontece no túbulo contorcido distal? Acontece a eliminação ativa de excretas. Então, algumas excretas que foram reabsorvidas no túbulo contorcido proximal, elas voltam aqui para o túbulo contorcido distal. As excretas, certo? Quais são essas excretas? Principalmente ácido úrico e a amônia, que são tóxicas para o nosso organismo, tá? Então, elas são ativamente eliminadas no túbulo contorcido distal. E aí, depois, né, já está praticamente formada a urina, que tem ácido úrico, amônia, basicamente, e ureia, certo? A gente tem também o que a gente chama de urobilina na urina. O que é isso? Essa urobilina é o que dá a cor amarelada para a urina, né? O que é isso? É um produto da degradação de hemoglobina das hemácias, certo? Das hemácias que morreram, né? Que foram degradadas, beleza? E aí é formada então a urina vai para a pelve renal e depois ela já cai para o ureter, certo? Então a função do rim é fabricar urina, filtrar o sangue, fabricação de urina. Qual que é a função do ureter? O ureter vai levar essa urina até a bexiga urinária. Qual que é a função da bexiga urinária? A bexiga urinária ela vai armazenar essa urina. Cabe, né, mais ou menos 300 ml de urina na bexiga urinária, né? E quando a pessoa pode urinar, né, é um ato voluntário, né, não é involuntário, aí as células da bexiga urinária mandam um comando para o cérebro, certo? E aí o cérebro manda um comando para os músculos, os esfíncteres da uretra, para relaxar e aí a pessoa eliminar a urina. Então, a uretra é um tubo também que leva a urina da bexiga para fora do corpo, certo? E aí a uretra é diferente nos homens e nas mulheres. Por que é diferente? Obviamente pelo tamanho, né? A uretra masculina é bem maior, né, do que a uretra feminina, certo? E outra coisa importante também, a uretra masculina, ela leva tanto a urina, né, para fora, como o esperma também para fora. Então, a uretra masculina, ela participa tanto do sistema urinário quanto do sistema reprodutor do homem. Na mulher é diferente, gente. Eu sei que tem gente que confunde isso, mas por favor, não confundam isso, né? A uretra feminina, ela participa somente do sistema urinário, tá? Ela só elimina urina, beleza?
E, então, é isso, a questão dos órgãos do sistema urinário. Mas como que, então, a produção de urina é controlada? E aí a gente tem um controle hormonal da função renal. O que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar do hormônio antidiurético, ADH, ou vasopressina. O que é esse hormônio? O que ele faz? Ele é produzido no hipotálamo, a gente vai ver depois nas próximas aulas, mais para frente. Hipotálamo é uma região no cérebro, tá? E esse hormônio atua nos túbulos contorcidos distais. Lembram dos túbulos contorcidos distais? São os mais longes do glomérulo renal. E nos ductos coletores, né? E provoca, como ele é antidiurético, provoca o aumento da reabsorção de água do filtrado glomerular. Então, o que acontece? Quando a pessoa está sem água não, né? Quando a pessoa está não é desnutrida que fala. Quando a pessoa está desidratada, né, no caso, ocorre então a liberação, né, desse hormônio antidiurético. Para quê? Para o sistema urinário, principalmente, né, para os néfrons conseguirem reabsorver mais água e a pessoa não perder mais água, né, na urina, certo? Inclusive, esse hormônio aumenta a pressão arterial, né? Por quê? Porque acaba que aumenta o volume de água do nosso sangue, aumentando assim a pressão arterial. Álcool, né? Geralmente, o que eles fazem? Eles inibem esse hormônio antidiurético, ou seja, a pessoa que bebe muito álcool, ela vai eliminar mais água na urina, né? Dá vontade mais de fazer xixi, não é isso? Beleza? Bom, e a aldosterona? O que a aldosterona faz? A aldosterona, ela não é produzida no nosso cérebro, ela é produzida nessas glândulas que ficam em cima dos rins. Não são rins, mas ficam em cima dos rins, chamadas glândulas suprarrenais, certo? Suprarrenais ou adrenais, tá? É o mesmo nome. Regula a quantidade de íon sódio do nosso sangue, ou seja, ela atua também nos túbulos contorcidos distais e nos ductos coletores, mas provoca o aumento da reabsorção de sódio e não de água, tá? No filtrado glomerular. Ou seja, o que acontece? O rim, ele é um órgão super importante na regulação tanto de água quanto de sais do nosso organismo, né? Atua na homeostase também do nosso organismo, certo, gente? Então é isso, essa aula é bem curtinha, né? Espero que vocês consigam, né? Vão conseguir fazer as atividades dessa aula, certo? Boa continuidade de aula para vocês, então.